Meu irmão e minha irmã, Deus seja louvado por estarmos unidos, reunidos na fé e na esperança, firmes e convictos de que o Senhor Jesus é a nossa força, o nosso alimento, o nosso sustento. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua acolhida, por você nos ajudar a sermos esse elo de ligação uns com os outros, para que a palavra do Senhor seja proclamada, seja ouvida, rezada, refletida, meditada e principalmente vivenciada no nosso dia a dia, na nossa caminhada nesse tempo pascal, nesse tempo tão forte e tão bonito. É o nosso Palavra por Palavra e eu, Padre Marcos Roberto, aqui da Paróquia São Francisco das Chagas, junto com vocês, vamos rezando, meditando, refletindo e principalmente fazendo viva essa palavra que está na nossa vida. Nosso texto de hoje que meditamos é o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 52 a 59. Estamos já indo para o final do discurso do pão da vida. E esse discurso que começou lá com a multiplicação dos pães e que agora Jesus se apresenta como o verdadeiro pão, o verdadeiro alimento. Ele vai dizer no texto que quem não comer a sua carne e não beber o seu sangue não terá a vida em si. Essa carne que ele fala, mais do que o que recobre os nossos ossos, que está ali junto com a nossa pele, mais do que aquilo que a gente compra no supermercado para fazer o molho, para fazer o churrasco, a carne é a essência, é a presença. A carne e o sangue é a vida plena, a vida completa, o jeito de viver de Jesus. Nós sabemos que a carne e o sangue, o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Jesus, comungamos na Eucaristia, na ceia. Mas, mais do que a comunhão eucarística que recebemos quando estamos nas celebrações, nós somos convidados a consumir, a deixar que penetre em nós aquilo que Jesus ensinou, o seu modo de viver, a sua maneira de agir e de reagir, a sua proposta de vida, os seus mandamentos, o seu modelo de diálogo, de serviço, de entrega, de doação. O texto continua: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. É sempre essa promessa. O pão vivo, que é Cristo, nos dá a vida plena, a vida eterna, a vida divina, a vida no céu e também a vida que vai ressurgindo, ressuscitando, vai se plenificando dia após dia até experimentarmos a ressurreição definitiva que acontece então no momento da nossa Páscoa, no momento em que concluímos a nossa jornada aqui entre os irmãos. Ele continua: minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Se nós temos presente o discurso completo que está nesse capítulo 6, ele começou dizendo: esforçai-vos para ter aquele alimento que não perece. Jesus é esse alimento, é esse sustento que nos renova dia após dia. Por isso, a comunhão que recebemos no altar e a comunhão que somos desafiados a realizar todos os dias, queridos amigos, é essa certeza de que Cristo está conosco e que só teremos condições de colocá-la em prática
se estivermos cada vez mais consumindo, assumindo, colocando dentro do nosso coração aquilo que Jesus ensina, que é o amor, o perdão, a caridade, a paz, o serviço gratuito, a doação, a partilha, a entrega, o perdão. Esse é o nosso meio de comer. Nós participamos sim da ceia, recebemos o corpo e o sangue de Jesus, mas nós precisamos não ficar parado apenas naquele momento da comunhão. Aquele momento é o recarregar das nossas forças para seguirmos em frente no dia a dia da nossa vida. Ele diz ainda: quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Existe uma união total, uma comunhão. Como diz a oração eucarística, há uma troca de dons. É o Cristo que do céu veio até nós e agora ele, voltando ao Pai, leva-nos até Deus. Porque ele diz: como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que come a minha carne e bebe meu sangue viverá por causa de mim. A nossa fonte de vida é Cristo e a nossa meta, a nossa capacidade, o nosso sentido de viver é Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, o nosso companheiro de caminhada, de jornada de cada dia. Não é como aquele alimento que vossos pais comeram. Eles comeram e morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Este é o pão que desceu do céu. Ele é o nosso alimento divino que recebemos nas celebrações, na missa, nas celebrações da palavra, que recebemos quando estamos doentes, quando o ministro, o sacerdote nos visita, mas ele é também aquela força, aquela capacidade de superar os desafios, de vencer as adversidades, de enfrentar cada dia, cada vez mais, tudo aquilo que se apresenta para ser vencido, ser superado. Com Ele, com Cristo, o nosso alimento, nós somos mais fortes. Por isso que nós precisamos buscar a Eucaristia, mas também ser Eucaristia no dia a dia da nossa vida. Queridos amigos, com essa mensagem, desejo que o nosso dia seja abençoado, iluminado. Se você preparou a água, o sal, os objetos, Deus abençoe, Deus derrame a sua bênção generosa sobre eles, para que você e eu, nós, sejamos bênção na vida daqueles que encontramos ao longo deste dia. E também que a sua saúde, a nossa saúde, fortalecida, renovada, abençoada, nos coloque cada vez mais a serviço dos irmãos e das irmãs. Um ótimo dia para você. Deus te abençoe, te guarde, proteja você e sua família, você e o seu trabalho, você e a sua jornada ao longo deste dia que celebramos São Jorge. Que ele interceda por nós e nos abençoe. E, junto do Pai, ele nos dê as graças e bênçãos necessárias. Fiquem com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.